E de volta ao Brasil, o presidente Lula dá início às conversas para escolher o substituto de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Ontem, ele se reuniu com os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin no Palácio da Alvorada. O advogado-geral da União, Jorge Messias, ainda é o mais cotado para ocupar a cadeira aberta no STF. E uma mulher pode assumir o cargo dele na AGU. Mas de Brasília com Ivan Brandão. Diga lá, Ivan, bom dia para você. E aí, Megali, bom dia para todo mundo. Você, Megali, é meu amigo, tem mais de 35, menos de 70. Aí, como é uma questão meio subjetiva, você, na minha opinião, tem um notável saber jurídico. Se sua reputação fosse libada, Megali, você já tava lá com a, Pô, cheguei com tão a toga. Cheguei tão perto, hein? Né? Só, Minha toga gente, na é isso aí. mão. só faltou aquele detalhezinho no final. Um pé na toga. Mas qualquer um, Pequeno então. detalhe, né? Qualquer um, então, Ivan, pode ser? Qualquer um pode ser, desde que respeite essas características, né? Tem aí mais de 35, menos de 70, notável saber jurídico. O notável saber jurídico é um pouco subjetivo, né? Enfim, e obviamente tem que ter a reputação ilibada. Pode ser subjetivo também, né? A gente está no Brasil. Mas o fato é que a apuração da nossa Natália Pazzi, de que de fato o Jorge Messias, advogado-geral da União, continua como favorito para assumir essa vaga, e isso de fato foi discutido ontem nessa reunião do presidente Lula com outros ministros do STF, né? Seria uma forma ali de você colocar... O Lula disse que não queria um amigo, né? Mas colocar o Jorge Messias, que é uma pessoa muito próxima do presidente Lula, é aquele Messias, né, Carla Bigato? Do famoso áudio da ex-presidente Dilma Rousseff, e que é bem visto. Por exemplo, o Jorge Messias é evangélico, né? Ele tem o apoio da bancada evangélica, ele tem bom trânsito entre os ministros do STF, mas pode encontrar alguma resistência no Senado Federal, embora, enfim, na história a gente não tenha... A gente tem 5 ministros que foram rejeitados lá em 1894, né? Não é, enfim, o Senado não costuma deixar de chancelar, né, as escolhas dos presidentes da República para ministros do STF. E o Lula, não vou dizer que ele encontra também, Megali, uma resistência, mas o favorito de Davi Alcolumbre, por exemplo, presidente do Senado, seria o senador Rodrigo Pacheco. Há ali um entendimento dentro do Senado que ele passaria quase que por unanimidade, teria o voto, né? Teria essa indicação aprovada. Rodrigo Pacheco, que, enfim, foi deputado de primeiro mandato, relatou a denúncia contra o Temer, foi para o Senado como primeiro mandato de senador, se elegeu presidente do Senado, agora é cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, uma carreira meteórica também, mas a gente ainda não tem essa confirmação, né? O Lula deve bater o martelo nos próximos dias e, dessa forma que a gente apurou, é isso mesmo, né? Ele indicaria o Jorge Messias, se for realmente o nome escolhido, para depois colocar uma mulher para comandar a Advocacia Geral da União. Lembrando que depois da indicação, o Senado tem que chancelar, ele passa por aquela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser uma sabatina meio Carmen Lúcia, que durou 2 horas, pode ser uma sabatina meio Edson Fachin, que durou 12 horas, mas depois que o nome vai para o plenário, aí é maioria absoluta para aprovar o nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, 41 votos dos senadores, para que o novo ministro vista a toga e assuma a vaga de Luiz Roberto Barroso. E que seria interessante também, Mega, né, que é a mudança de perfil, né? Você tem ali a saída de um ministro que tinha um perfil mais progressista, né, com voto pela descriminalização da maconha, que levou para o Supremo Tribunal Federal questões como a descriminalização do aborto, enfim, e outras pautas, para a entrada de um ministro que já se disse, ele fala que ele é republicanamente evangélico, né, não terrivelmente evangélico, como queria o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas seria uma mudança de perfil na cadeira ali, que era ocupada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O Ivan, você lembrou bem, a gente foi apresentado ao Jorge Messias em 2016, naquele áudio, né, que foi gravado e liberado pelo então juiz Sérgio Moro, dentro do contexto da Operação Lava Jato, que era o áudio da Dilma. Aliás, tem muita coisa naquele áudio, né? Inclusive isso aqui, ó. Inclusive essa musiquinha vem de lá. Vem de isso lá. Aqui, ó. Alô, minha filha. Alô? Mas não o Alô, minha filha. É a musiquinha. E aí depois Não, tem... mas isso aqui também. Ô, Lola! Ô, Lola! Ela pede pra passar.
Ah, com uma isso? atendente, Isso. E aí ela fala, alô, minha filha, alô. Alô, minha filha. Essa Alô? parte eu não lembrava. aham. E aí tem o Ô Lula! E no final o tchau, querida, que ficou famoso Tchau, também. querida. Tudo isso dessa ligação. É. E aí a Dilma diz que tá mandando um papel lá pro Lula para que ele use em caso de necessidade. E que o Bessias estava lá levando. O papel era o termo de nomeação do Lula para a função de ministro-chefe da Casa Civil, que garantia a ele um foro privilegiado. O Gilmar acabou com esse papo no mesmo dia. Na mesma noite, ele declarou inconstitucional aquela nomeação, porque o interesse era outro, etc. E o Bessias ficou conhecido ali, era o Bessias. Né? Na época, ele era um assessor jurídico da presidência, aí virou AGU, e agora pode virar ministro do Supremo, né? De Bessias para ministro do Supremo Tribunal Federal, podem me chamar de Begali, se quiserem. Mas é isso, né? A redenção do Bessias, né, Ivan? Ele é uma espécie de conselheiro jurídico, né, do presidente Lula. Eu estava procurando, porque aquela história, né, o Orlando Brito, saudoso Orlando Brito, fotógrafo político, né, falava que a fotografia política, ela fala muito mais do futuro do que daquele momento ali, né, e muitas vezes as entrevistas no mundo da política também. Então eu estava buscando algumas falas do Jorge Messias no passado, e tem uma entrevista, não tão no passado assim, foi em julho desse ano, ao meu amigo Igor Gadelha, e aí ele fala dessa relação dele com o presidente Lula, né? Ele fala: o presidente Lula é um homem de muita fé, mas não quer explorar o povo brasileiro, não quer explorar a religião como arma política. Eu tive um privilégio de ter desfrutado nos últimos 2 anos dessa relação com o presidente de perto, e chegamos à mesma conclusão, aspas aqui ainda para o ministro da AGU, né? Se a gente tirar a classe política do púlpito e devolver Jesus Cristo, vai ser uma grande conquista para esse país e para o cristianismo. É um dos trechos ali da entrevista, só para mostrar de novo que seria uma mudança de perfil grande e que iria contra algo que o presidente Lula falou agora, né, na viagem que fez a Roma. Ele não quer um amigo no Supremo Tribunal Federal, né? Mas o Messias é um amigo, né? Um conselheiro jurídico de muito tempo, né? Ali ao redor, não só do presidente Lula, mas também da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse é Jorge Messias. Mas é isso, também tem muito disso, né, Megali? De vocês soltando nomes, ver como é que a opinião pública reage, enfim, como é que a oposição reage, mas seria uma pessoa nos bastidores que agregaria esse apoio, né, de uma bancada evangélica que tem bom trânsito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e que é, de alguma forma, ligado às ideias do presidente, né? Vamos ver o que ele vai decidir.